Fala aí, galerinha do Vena, aqui quem está falando é o Roger. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho de alguns dos principais sociólogos brasileiros que a gente considera ser mais assertivos quando se trata de Enem, de uma temática que o Enem apresentou nos últimos anos. Então a gente escolheu falar aqui um pouquinho de Gilberto Freire, Florestan Fernandes, que são dois sociólogos brasileiros do século XX, que têm o cerne do seu pensamento baseado no Brasil pós abolição da escravatura, mas ainda enfrentando muitas dificuldades para uma realidade de igualdade entre os que eram escravos e foram libertos e aqueles que digamos, denominavam os padrões da sociedade, né, que eram os brancos e livres. Vamos também falar aqui um pouco do movimento negro, que se insere dentro desta temática destes dois sociólogos, além de discutirmos um pouquinho aqui sobre o Oliveira Viana, também ainda dentro desta ideia de um contexto pós-abolição da escravatura, e sobre um autor que ou até indico a vocês que pesquisam sobre ele, pesquisam o pensamento dele, se possível, leiam essa obra dele, que é a Raiz do Brasil, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, vamos começar aqui a nossa aula falando um pouco sobre Gilberto Freire, né? Ele nasceu em 1900, morreu, né, em 1987. A sua obra mais proeminente e talvez a mais conhecida, vamos colocar assim, seja a Casa Grande Senzala, perdão, em que ele justamente trata nesta obra de um olhar sobre uma relação do Brasil pós-abolição, podemos dizer assim, pós-período de escravatura. É justamente essa ideia de miscigenação brasileira que, apesar de antes da escravatura, né, da abolição da escravatura, no período da escravidão já existia essa miscigenação, mas aqui na obra dele ele vai tratar essa miscigenação como um fator muito importante e, do ponto de vista dele, bastante benéfico para a sociedade. O que ele quer dizer com isso? Que essa miscigenação vai trazer muitos benefícios para a sociedade brasileira, né? Não como a elite da época, né? Ela percebia, né, esta miscigenação que seria possibilitada através da abolição da escravatura. E ele criou, em cima disto, né, vale lembrar que ele tem um olhar muito positivista, vamos colocar assim, não positivista quando eu digo da corrente sociológica, mas é de ver sempre um lado muito positivo deste período pós 1888, né, que foi aí o período de abolição da escravatura no Brasil. Ele criou, né, a sua ideia de uma teoria da democracia racial, que seria justamente, como é que eu posso colocar? Seria justamente uma convivência pacífica e sem divergências, sem privilégios para a elite, para a classe branca, perdão. E com o passar dos tempos, né, essa miscigenação ela proporcionaria uma sociedade igualitária, uma sociedade onde o negro não seria negro, mulato, né, o pobre, favelado, não seria discriminado só pela sua cor, por onde ele vem, né? E que o branco, né, ele ia ter consciência disso, né?
digamos, as oportunidades iriam se equivaler tanto para os negros quanto para os brancos. E haveria justamente essa miscigenação entre as raças, né? Entre as diferentes raças existentes no Brasil. Vale lembrar que desde quando é documentada a história brasileira, né, sempre há esta presença de muitos, vamos colocar, entre aspas, muitas raças, muitas etnias, na verdade, muitos diferentes caracteres físicos, né, físicos e estéticos, e culturais também. E ele acreditava muito nessa ideia de que essa miscigenação ela seria muito próspera para o Brasil. E isso confluiria para formar justamente a identidade nacional, né? Vale lembrar que nessa época a gente ainda estava saindo de um período lá do segundo reinado, né? Agora que a ideia de república estava começando a se firmar no início do século XX, e havia justamente toda essa aula em torno de uma formação de uma identidade nacional. Se a gente for pegar o contexto histórico, né, vale lembrar que os militares, né, tinham aquela ideia do Tiradentes e de outros, digamos, heróis, entre aspas, no que foi o movimento, né, modernista no Brasil. Tem justamente o livro, né, o Macunaíma, do Drummond, né, e justamente também trabalha em cima desta ideia de uma identidade nacional. Né? E esse pensamento do Gilberto Freire, essa ideia de uma democracia racial, essa ideia de que a miscigenação ia propor uma sociedade mais igualitária, que iria confluir para a formação de uma identidade nacional, foi justamente uma alternativa às teorias raciais e eugênicas que eram muito presentes nessa época, né? Justamente por ainda haver um baseamento, vamos colocar assim, em cima de um darwinismo social, né? A gente também vai lembrar que o mundo, né, como um todo ainda era e é muito preconceituoso, né? Hoje em dia, graças a Deus, já se evoluiu muito, mas ainda há muito a evoluir. E naquela época havia uma predominância muito, muito grande justamente dessas teorias raciais, dessas teorias eugênicas. Tanto que, em um dado momento da história brasileira, como é que eu posso dizer? Teve-se um movimento de embranquecimento, né? Um movimento de tentar se embranquecer a população brasileira, justamente trazendo europeus para cá, né? Principalmente italianos, se eu não me engano, alemães, né? E ele, dentro dessa sua ideia, ele acreditava que com o tempo o preconceito não existiria mais no Brasil, justamente por esta ideia da democracia racial, ela miscigenar, né? Ela, digamos, ela confluir todas as pessoas que existem com as suas diferentes características corporais, físicas e culturais, formariam uma identidade nacional, e com o passar do tempo ela iria fazer com que as pessoas vissem que não há que um branco não é melhor do que um negro, um branco não é melhor do que um mulato, e por aí vai. Então, dentro do pensamento do Gilberto Freire, com o passar do tempo, o preconceito deixaria de existir dentro da sociedade brasileira, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, né, esta sua ideia, este seu pensamento não casa muito bem com a realidade. Mas o pensamento do Gilberto Freire, resumindo, é justamente ele acreditar que a miscigenação seria benéfica para a sociedade brasileira, ele acreditar na ideia de uma democracia racial que iria proporcionar a miscigenação entre as diferentes pessoas dentro da sociedade, que concluiria para a formação de uma identidade racional, ficando, na verdade, sobrepujando as teorias eugênicas e raciais existentes à época, né, que era muito predominante. Vale lembrar que isso é início do século
do século XX, o processo colonialista, imperialista, né, ainda era muito recente e havia justamente ainda uma predominância da teoria do darwinismo social, né, um eurocentrismo muito forte, um etnocentrismo muito forte que ainda existe hoje. E que com o passar do tempo, o preconceito ele já não existiria mais no Brasil. Então, este é o pensamento de Gilberto Freire. Quando a gente fala de Florestan Fernandes, ele já se contrapõe a esta ideia da democracia racial do Gilberto Freire. Ele não acreditava que pudesse existir, com o passar do tempo, dentro desta ideia de democracia racial, uma convivência harmônica entre as raças, porque ele acreditava que esta teoria de Gilberto Freire era apenas um mito, né? Então era algo, digamos, muito utópico, né? Algo muito difícil de ser alcançado. Mas por que ele tinha esse olhar, digamos, mais pessimista, né? Quando comparado com o Gilberto Freire? Porque para ele a exclusão racial ela é presente em várias estruturas e instituições sociais brasileiras. O que é que ele quer dizer com isso, né? Que a exclusão racial ela é presente desde quem comanda, vamos colocar assim, desde quem está nos tronos, nas cadeiras do poder do Estado brasileiro, até as estruturas, digamos, mais simplórias, né? Então, é uma cadeia como é que eu posso colocar? É um emaranhado de circunstâncias e de me falta a palavra, mas é um emaranhado de circunstâncias tão complexo que seria muito simplório acreditar que, com o passar do tempo, dentro de uma ideia de democracia racial, o preconceito deixaria de existir no Brasil. Porque essa exclusão, né, esta, esta ideia de ter uma classe, de ter uma etnia, de ter uma cultura, de ter uma raça, raça entre aspas, superior à outra, ela é muito presente, ela é muito intrínseca dentro de toda uma sociedade de conjuntura, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial como tudo. Vale lembrar que nos Estados Unidos é do mesmo jeito, apesar dos Estados Unidos ser considerado um país de primeiro mundo e muito desenvolvido, né? Vale lembrar o que ocorreu, né? Não, não tenho certeza que ainda está ocorrendo, né, os movimentos, né, os protestos dos Estados Unidos em tantos e tantos outros lugares do mundo, né? Tem o movimento Black Matter e Black Lives Matter, né, que é vidas negras importam, mas o Florestan Fernandes ele acreditava justamente que seria o contrário. Ao invés de, com o passar do tempo, haver, digamos, uma equiparação entre as classes e haver uma extinção do preconceito, ele acreditava que, com o passar do tempo, haveria um aprofundamento dessas desigualdades, né? Um aprofundamento, existiria digamos, um alargamento do abismo entre as diferentes classes de estratos sociais existentes no Brasil, justamente por conta dessa miscigenação, justamente por um processo, por uma ideia de exclusão, por um preconceito, por um etnocentrismo, como é que eu posso dizer? Um racismo muito intrínseco e muito forte nas classes sociais, que são as altas classes, né? Que são aquelas que têm o poder aquisitivo, que têm, digamos, apesar de não ser em quantidade, mas são em quantidade de pessoas, mas são em quantidade de bens, em quantidade de expressão. Então ele acreditava justamente no oposto de Gilberto Freire. Enquanto Gilberto Freire acreditava que, com o tempo, a democracia racial proporcionaria o desaparecimento do preconceito e a criação de uma sociedade, digamos, igualitária,
o Florestan Fernandes ele tinha uma visão mais realista, ele discordava do Gilberto Freire e acreditava que haveria justamente um aprofundamento das desigualdades sociais existentes no Brasil. Né? Portanto, o Florestan Fernandes, a democracia racial era só um mito, porque a forma de exclusão dentro da sociedade brasileira, a forma de exclusão racial, principalmente, ela é estruturada dentro do organograma, vamos colocar assim, do poder existente no Brasil, dentro das diferentes instituições. Por exemplo, você vai no banco, a gente sabe muito bem, né? Um branco, né? Ele pode passar ali na porta do banco a hora que quiser, não vai ter olhares, digamos, estranhos, olhares tortos. Com o negro já é diferente, né? Já é toda uma áurea por trás, já é toda uma estigmatização muito forte. Então, é algo muito, muito complexo e muito difícil de desaparecer, né? Não desaparece única e exclusivamente só com o tempo, sem haver movimento, sem haver luta, sem, digamos, dar voz e vez às pessoas que sofrem com isso. Dentro deste contexto surgiu um movimento negro brasileiro, que é de 1960 até 1970, que era justamente um movimento que lutava contra o racismo, numa tentativa de tentar mudar a realidade que era presente no Brasil, que era uma ideia de uma realidade de inferioridade e preconceito sobre os negros, né? Ah, porque o negro é burro, ah, porque o negro só serve para o trabalho braçal, ah, porque o negro nunca vai ser um médico, nunca vai ser um advogado, nunca vai ser um engenheiro. Então, esta ideia de colocar um negro justamente e única e exclusivamente para o trabalho braçal. Ele não tem capacidade de ter um trabalho em desenvolvimento intelectual como o branco, né? Então era muito presente esse racismo em todas as formas, né? E buscava-se sempre inferiorizar o negro. E este movimento ele tinha uma luta constitucional, porque apesar de ter havido, né, a terceirização lá em 1988, 1888, perdão, a Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão no Brasil, ela simplesmente aboliu a escravidão, mas a gente tem que lembrar que antes teve foi feita a lei de terras no Brasil, que para a pessoa ter direito a uma terra, né, ela haveria de comprar aquela terra, né, não haveria uma distribuição, vamos colocar assim, justamente como uma forma de, de digamos, de excluir cada vez mais o negro, né? Porque o negro, a gente tem que lembrar que ele trabalhava, né, como escravo, não recebia nada por aquilo, recebia mal a mal o alimento, né? Então, como ele ia ter dinheiro, ia conseguir juntar dinheiro para comprar uma terra, né? Então, apesar de digamos, no papel ter existido a abolição da escravatura, na prática não foi bem assim. Então, o movimento negro também tinha uma luta constitucional justamente para a aprovação de leis, né? Leis que proporcionassem oportunidade aos negros, né? A gente pode citar como uma luta constitucional, né? Mais recente, que foi justamente a afirmação de cotas em universidades para os negros, né? Nas universidades públicas, né? Então, a reserva de vagas dentro das universidades públicas, porque a gente sabe muito bem que antigamente, né? Hoje em dia a gente espera que esta realidade esteja se invertendo, né? Só quem entrava, não, na verdade não se invertendo, mas se igualizando, né? Antigamente só quem chegava à faculdade, só quem ia para as grandes universidades era quem tinha dinheiro, quem vinha de uma família rica, quem estudava nas melhores escolas, nos melhores colégios, né? Que fazia os melhores cursinhos, né? Então, esta reserva de cotas, né? A ação afirmativa de reserva de cotas das universidades públicas é uma luta constitucional, sim, que propiciou, digamos,
um ganho maior de oportunidade para a população negra do Brasil, que é muito discriminada, né? Desde sempre. E havia justamente dentro deste movimento negro uma crítica à ideia de democracia racial, porque, segundo a ideia do Gilberto Freire, né, deixava-se nas mãos do destino, né, deixava-se de acordo com o tempo, haveria, né, por si só, a miscigenação e o preconceito desapareceria com o tempo. Então, o movimento negro criticava esta ideia do Gilberto Freire, justamente por sentir na pele e saber que não era bem assim. E ele também buscava demonstrar todas as dificuldades enfrentadas por essa classe social, especificamente quanto à renda, uma vez que os negros representam a grande maioria dos mais pobres do Brasil. Né? Isso aí basta olhar o censo do IBGE, né, os dados, né, os números que o IBGE fornece, que é, é muito inferível, auto-inferível, né, colocar assim. Né? E isso é presente até hoje na sociedade brasileira. Né? Nas favelas, nas periferias, né? Nos trabalhos, digamos, subremunerados, né? Então, esta é uma realidade muito presente que a gente espera e torce que um dia possa ser diferente, né? Possa transformar, modificar esta realidade. Em contraponto a isso que a gente falou agora, chega justamente o Oliveira Viana, que é um autor racista e autoritário. Ele defende ideias da classe dominante, né? Então a gente pode colocar o Florestan Fernandes e o Gilberto Freire como sociólogos, né, pensadores ali que observavam mais o todo, né, e a realidade presente na época, enquanto o Oliveira Viana ele era um autor que buscava justamente perpetuar as ideias de quem dominava, né, de quem obtinha o poder, de quem tinha dinheiro, de quem tinha terras, né, propriedade. Então ele é um autor racista. Vale se lembrar que do movimento de abolição, né, do movimento abolicionista no Brasil, os proprietários de terra sempre foram contra, né, a sua imensa maioria, não vou generalizar também, dizer que foram todos, mas a imensa maioria eram contra o, o, a abolição da escravatura no Brasil, né, a gente vai lembrar que até Vargas, né, o Brasil era única e exclusivamente um país agropecuário, né, que a população predominante era no meio rural e que quem tinha a influência, não que hoje seja muito diferente, mas quem tinha exorbitantemente a influência na política e nos rumos do país eram os proprietários de terra. Então, Oliveira Viana ele representava justamente a ideia desses e que pregavam justamente essa hierarquização das raças, né? Onde a raça branca era a raça, como se fosse assim, legítima, superior, e que os negros eram as outras pessoas, como eram chamadas na época, as pessoas de cor eram inferiores, né? Não tinham direito às mesmas oportunidades que os brancos, porventura, vinham e vêm e têm. Né? Então, este é o pensamento do Oliveira Viana. Né? Vamos mais aprofundar no primeiro que eu trouxe aqui, como um contraponto ao que a gente falou anteriormente. Né? E chegamos aqui no Sérgio Buarque de Holanda. Né? O nome Buarque de Holanda é muito familiar a todos vocês, né? E ele é justamente o pai do Chico Buarque de Holanda. E a obra, a obra mais proeminente dele é justamente A Raiz do Brasil, que é uma ideia, uma obra onde ele analisa desde o momento da chegada dos portugueses aqui até a sociedade brasileira do século XX. E ele faz justamente um contraponto, né, vamos colocar assim, faz justamente um paralelo, melhor dizendo, entre
o que os portugueses chegaram aqui, o que os portugueses trouxeram, as suas influências, e o que isso contribuiu justamente para a confecção, vamos colocar assim, a formação da identidade brasileira que se tem, né, que se teve, que se tem até hoje. E ele toca num ponto muito principal que eu acho que pode ser até um gatilho para vocês usarem na redação, quando se fala de digamos, de algumas realidades que proporcionam privilégios a certa classe, que é justamente a ideia do homem cordial brasileiro, né? Isso é muito característico até hoje, né? Que é o uso do jeitinho brasileiro, a puxada brasileira, mas é brasileiro, perdão. Que é justamente dentro desta ideia do uso do jeitinho brasileiro, uma particularização do que é público, né? Vamos colocar como um exemplo. Você chega no departamento público, vamos colocar aí no fórum, né? Você teria de chegar lá, enfrentar uma fila, né? Esperar a sua vez de ser atendido, e por você ter um conhecido, ter um amigo que trabalha lá, você simplesmente chega, fala com ele consegue lhe passar na frente e tá tudo bem, tudo certo, você resolveu as suas coisas e vai para casa, né? Então acaba havendo uma frouxidão das regras dentro das instituições, né? Porque a regra passa o quê? Ser por ordem de chegada. Então quem chega primeiro é atendido primeiro. Mas por você ter um amigo, né, ter um conhecido ali dentro, você usa do seu ciclo de amizade para se beneficiar em determinados momentos, né? Então esta ideia do homem cordial brasileiro na obra Raiz do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda é justamente haver uma particularização dos bens públicos, né? Poder-se sempre dar-se um jeito para contornar as diferentes situações presentes na realidade no dia a dia dos brasileiros, né? No dia a dia do brasileiro. E né, ele trata disso de uma forma, digamos, cronológica, né? Eu já falei desde a chegada aqui dos portugueses, né? Do desenvolvimento, né? Desta identidade nacional que foi se criando com o passar do tempo, né? E justamente quando entra dentro desta ideia de uma particularização dos bens públicos, há precedentes justamente para corrupção, para considerar-se o público como o privado, né? Considerar, porque eu estou aqui, eu tenho total direito de usar isso da maneira que eu achar melhor, né? Para beneficiar quem eu quiser. Então, o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, ele paira justamente por cima da formação da identidade brasileira como um todo, né? Ele tem uma parte muito específica que foca justamente nestas características identitárias do povo brasileiro. Então, é uma obra que eu indico. Eu não indicaria você a ler, justamente por vocês terem muitas coisas para fazer, né? Mas caso haja espaço, né, eu indico a leitura, mas não primordialmente a leitura. Se conhecer a obra, né, pegar um resumo, pegar ali um apanhado geral, né? Eu julgo que seja muito importante, possa ser até benéfico para vocês, né, usar ali uma eventual redação como pode-se usar como um contexto, então pode usar como um argumento, né? Tem partes dentro desta obra que podem ser muito interessantes e muito positivas para você. Então, quando se fala de Sérgio Buarque de Holanda, a gente lembra justamente desta cordialidade do brasileiro, que sempre dá um jeitinho ali para fugir das circunstâncias do momento, levando a uma particularização do que é público, né? Então, o particular ele se sobrepõe ao que é público, levando a uma frouxidão das instituições brasileiras, né? E que, por consequência, infelizmente, leva a uma cascata de corrupção muito difícil de ser interrompida, né? Tanto que é presente até hoje.
Então, esse foi aqui um pouquinho a sociologia brasileira. Nós vamos resolver agora aqui duas questões do Enem, o Enem PPL, e a primeira, o enunciado dela diz o seguinte: as ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública. Então, o texto diz o seguinte: enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. Né? Então, ele está dizendo aqui: enquanto existe desigualdade no Brasil, não existe igualdade de oportunidade, as políticas de afirmação, digamos, de garantir oportunidades iguais para desiguais, são indispensáveis. Ele quer saber uma ação que justamente legitima essa concepção de política pública. Seria focado no vínculo clientelista? Não, aí esta ideia de um vínculo clientelista entra justamente aqui no homem cordial brasileiro, né? Nesse jeitinho brasileiro, na particularização do público. Você usa de um cargo político para criar um vínculo clientelista com determinada pessoa. Então, você faz um favor a ela, mas em troca você também vai querer que ela lhe faça um favor, né? É justamente o que é usado, né, aí na política, né? Essa ideia, este vínculo clientelista, né? De você dar a mão, mas digamos querer o braço em troca, né? Você dá algo, mas quer algo em troca. A alternativa A é coerente. Pautado na liberdade de iniciativa, também não. Baseado em relações de parentesco, mais uma vez entra na ideia de homem cordial brasileiro, né? Do jeitinho brasileiro, de uma particularização do público, né? Não, eu sou, por exemplo, chefe de uma repartição pública e meu sobrinho quer se ligar alguma coisa, né? Meu tio, né? Meu irmão, vamos colocar assim, meu pai, minha mãe, e eu posso, né, encaixar, né? Dar um jeito de eles serem atendidos mais rápido, né? Serem, digamos, beneficiados, ter alguns privilégios, né? Então, a alternativa C também é descartada. Orientação por organizações religiosas, também nada a ver. E a nossa alternativa é correta, a alternativa é que é centrada justamente na regulação de oportunidades. Então, essas políticas públicas elas são legitimadas por propiciar justamente uma igualdade de oportunidades, né? Tanto para os que já, digamos, cronologicamente, vamos colocar assim, né? Tem privilégios com relação àqueles que historicamente são sobrepujados e são digamos, excluídos socialmente, né? A nossa alternativa correta aqui é a letra E, as ações são legitimadas por uma concepção de política pública centrada na regulação de oportunidades. Então, a alternativa correta aqui, a letra E. A nossa segunda questão, enunciada diz o seguinte: em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que a gente está tratando de democracia racial justamente dentro da ideia do pensamento do que falou Gilberto Freire, também podem correlacionar com o pensamento de Florestan Fernandes, que é justamente oposto à ideia de democracia racial do Gilberto Freire. Ele diz o seguinte: a população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social. Frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol. Música, sobretudo o samba. Dança, sobretudo o carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Aquela ideia que eu falei, que eu fiz aí durante a explanação, né, de que, apesar de ter no papel, ela não é colocada em prática. Né? Então, essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos corresponde o desfavorecimento e a humilhação de muitos. Tá? É justamente a ideia de manter os privilégios de uma classe dominante, né? Por ter poder aquisitivo, e apesar de ser uma minoria, né? Em relação à quantidade, ela acaba desfavorecendo a muitos, né? A grande parcela da população. E aqui trata justamente de alguns meios que foram, digamos, usados em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda esta desigualdade,
usados pela classe negra para tentar ascender socialmente. O esporte, né, o futebol, a música, o samba e a dança, o carnaval, né? Então, ele trata justamente desta ideia de diferença racial dentro do Brasil que é presente até hoje. Ele quer saber, né, em relação ao argumento que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que essa ideologia é para a nação outros países modernos? Definitivamente não. Não? Apesar, né, e, inclusive para a gente saber que muitos países são considerados modernos, como por exemplo os Estados Unidos, tem uma situação de exclusão racial muito parecida com a do Brasil. Né? Então, essa alternativa é errada. Esse modelo de democracia foi possibilidade pela miscigenação, né? A gente tem que lembrar que essa ideia de democracia racial foi simplesmente e unicamente no papel. Né? Então, apesar do Gilberto defender essa ideia de que a miscigenação levaria a uma democracia racial, né? O pensamento dele, a ideia dele foi, digamos, totalmente desbancada pela realidade. Né? Então, a alternativa B também é incoerente. C. Essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros? Definitivamente não. Né? A ideia de que a democracia racial, a miscigenação, com o passar do tempo, iria levar uma igualização das oportunidades e das diferentes classes sociais dentro do Brasil, ela de maneira nenhuma possibilitou uma mobilidade social aos negros. Tanto que no texto fala de meios alternativos usados para os negros para ascender socialmente, né? Para propiciar, representar justamente esta ideia de mobilidade social. Né? A alternativa C também é incoerente. A D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes? Justamente porque a ideia de que, com o passar do tempo, né, da miscigenação, digamos, da vivência entre as diferentes classes sociais brasileiras, iria propiciar um desaparecimento, digamos, um desaparecimento do racismo. E isso serviu, principalmente para as classes dominantes, para demonstrar, não, deixa as coisas do jeito que estão, com o passar do tempo vocês vão ter as oportunidades de vocês, com o passar do tempo o preconceito vai sumindo e com isso propiciou justamente uma exclusão, digamos, velada dos negros, né, dos afrodescendentes. Então, aí justamente este mito como for forma de exclusão em relação aos afrodescendentes. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. E a E, né, também incoerente, a dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. Né? Ela poderia ser até considerada correta, mas em relação ao texto, em relação ao enunciado da questão, ela é incoerente. Né? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra B. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que esse mito camuflou forma de exclusão em relação aos afrodescendentes. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Né? Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma compreensão por parte de vocês podem entrar em contato comigo através, né, do WhatsApp e ou dos grupos, né, das salas, que eu estarei à disposição para sanar uma eventual dúvida de vocês. Né? No mais, fiquem bem, se cuidem, bons estudos e até a próxima.